doutor, a título de curiosidade, a diferença da microcirurgia para minimamente invasiva, assim, para as pessoas, assim, que estão em casa, né, que estão passando por esse dilema agora, né, qual a técnica cirúrgica, eu vou operar, assim, eu tenho algumas perguntas, tá? Na verdade, eu tenho algumas perguntas. Pode fazer à vontade. Uma dessas é essa diferença, porque você tem a microcirurgia, né, e você tem a minimamente, são diferentes. São diferentes, parecidas, Mas porém, o resultado final inicialmente é o mesmo. A única diferença é que a microcirurgia é um pouco maior. É uma cirurgia de em torno de 3 a 4 centímetros de incisão. Normalmente, você abre um espaço e usa um microscópio. E a cirurgia endoscópica, a cirurgia minimamente invasiva realmente, você vai usar uma incisão de 0,7 a 0,8 centímetros, ou seja, né, milímetros. Não chega a 1 centímetro, e você menos lesão tecidual, porque muitas vezes você tira a hérnia, mas aquele músculo, aquela poneurose do músculo, aquela, né, parte de cima, né, para a nossa população que está nos assistindo, né, é aquela pelezinha, às vezes ela fica machucada, e você tem que trabalhar muito, você fisioterapeuta, tem que fazer um ótimo trabalho para recuperar isso. A minimamente invasiva, a gente vai ter menos problema com isso. E a recuperação, sem dúvida, é mais rápida. É mais rápida. Muito mais rápida. Você mexe com muito menos tecido. Muito, né? Muito menos. E o resultado, né? O resultado inicialmente é melhor com a endoscópica. Daqui a 6 meses, são resultados semelhantes. Tá. Isso é uma verdade. 6 meses... O propósito é o mesmo, né? Retirar o material que está ali... Diferente de uma artrodese. Então, assim, o que leva, na verdade, acho que essa é uma outra grande dúvida também, né? Porque, assim, nós temos... nem toda dor na coluna é cirúrgica e é por causa de uma hérnia. Você nem tem de uma hérnia, nem de uma estenose. Nem de uma estenose. Aliás, a grande maioria dos pacientes que vêm ao meu consultório, eu trato clinicamente. Quantos você... Qual é o parâmetro? Os parâmetros já falamos, né? A dor que não cessa, mesmo que não tenha nenhuma alteração motora, né? A síndrome de Caldequina, que é a pessoa... Exatamente. Né, que a pessoa fica com incontinência urinária e fecal, e o pé caído. São as 3 grandes indicações. Porém, todas... as situações, existem exceções. Quando é que a gente opera? Na minha clínica, no meu consultório, eu atendo 100 pacientes, de 100, de 5 a 10 pacientes eu vou operar. Tá? Não mais do que isso. Exceto aquele paciente que está em emergência. Certo. Emergência, está com o pé caído, com a dor, ele está imóvel. Faz a ressonância, está lá uma baita de uma hérnia, ou a estenose em geral, é progressiva. O paciente começa, caminhava 1 quilômetro, daqui a pouco 900 metros, daqui a pouco 800 metros, daqui a pouco ele tem que sentar. Tem um karateca que eu devo operar agora, e aconteceu isso. Relativamente novo, 50 anos, mas já fez, ele falou, olha, já fiz fisioterapia, já tomei remédio, não sei o quê, olhei lá a ressonância, uma estenose canal. Doutor, pode explicar um pouquinho o que seria a estenose? Sem dúvida. Para as pessoas que estão exatamente, né? A estenose é o estreitamento do canal. O que acontece? Nós temos o saco dural, por onde saem as raízes, e temos as vértebras. Aí tem a vértebra L1, que é a primeira vértebra lombar, vai até a 5ª vértebra lombar, depois nós temos as sacrais, temos as dorsais, que são 12 vértebras dorsais, e as cervicais, que são 7. O que acontece? Quando ocorre uma compressão por uma hérnia ou por uma estenose, o que é a estenose? A estenose tem uma pelezinha, que a gente chama de ligamento amarelo, que ela cresce e ela começa a comprimir a raiz e o saco dural. O osso também cresce.
e o disco. Então, às vezes, o bico de papagaio pode fazer uma estenose? O bico de papagaio pode fazer uma estenose. Que, na verdade, essa degeneração que você vai acontecendo ali naturalmente pode gerar, então, uma estenose também. Que é quando ele vai para trás. Não vai para frente. Se ele vai para frente... Tudo bem, tá tocando em nada. Não tá nada. Mas se ele cresce para trás, e cresce para trás, né, a gente tem que tirar esse osteófito, que a gente chama na minha língua. Né? Na minha língua. Na língua da população, é o bico de papagaio. Entendeu? E aí você tem que cortar isso, cortar, ter paciência. Outra coisa, são cirurgias que tem que ter paciência. Você pode ser até rápido às vezes na cirurgia, até durar menos de 1 hora, mas tem que ser paciente. Tem que entrar com toda a paciência do mundo, porque ela é mais demorada, é delicada, é mais demorada, tem que ter atenção, não pode sangrar. É uma cirurgia que não pode sangrar. Por que não pode? Se sangrar, suja o campo, você acaba a cirurgia. Acaba a cirurgia. Acaba a cirurgia. Logicamente que então nós temos... Então é muito delicada, né? Muito delicada. Nós temos coaguladores especiais. Olha que que existem, mas não pode sangrar. Às vezes pode haver um sangramento maior e aí a cirurgia se encerra ali, porque não é possível via endoscópica operar. E aí é bem interessante, né? Assim, eu pego o paciente com estenose e assim, o tratamento para fisioterapia, na verdade, não existe, porque você não tem como nenhuma manobra de fisioterapia possível ali que libere esse canal e esse nervo, né? Que não, seja... É um caso, a hérnia você consegue controlar sim. Contornar. Sim. Mas a estenose, quando ela é evolutiva, como eu te disse, eu vou operar um karateca. Agora... ele não conseguiu melhorar, ele já chegou me pedindo para operar. Mas exatamente isso que eu ia falar, porque como assim, ele praticamente às vezes, esses pacientes com a estenose, ele consegue ter uma rotina, né, meio que normal, né, ele levanta, senta, ele não consegue andar. Isso. Né, ele não consegue andar, ele tem que... exatamente, um dos principais sinais da estenose é justamente essa necessidade que o paciente tem de sentar. Ele anda... Olha, tem que sentar aqui que eu não estou aguentando. Ele anda, tem que sentar aqui. Ele tem que sentar. E a dor é uma dor característica, é uma dor lombar. É dor lombar. Tá. Mas aí o que é interessante, porque ele vai jogando às vezes essa cirurgia mais para frente. E vai piorando. Exatamente isso. Entendeu? E aí tenta um pouco mais a fisioterapia, aí tenta alguma coisa nova. Um anti-inflamatório, o corticoide diferente, toda hora aparece algo e a qualidade de vida dele vai piorando cada vez mais, porque ele vai se limitando, né? Eu tinha um paciente que ele ia para o Barra Shop, ele já ficava contando o próximo banco que tinha, para ele poder sentar. Porque assim, né, ele gostava de passear com a esposa dele no final de semana no shopping. Gostava, e ele falou assim, que eu já fico esperando o próximo banco. Entendeu? E ele estava muito resistente para a cirurgia. Sim. Muito resistente. Inclusive, ele trocava de médico, de cirurgião, porque toda vez que o cirurgião falava que ele tinha que operar, ele falou assim, mas eu faço tudo já. Eu falei, não, você não está fazendo. Você não está fazendo, entendeu? Tipo assim, não, eu faço tudo dentro de casa, isso aqui só me piora quando eu ando. Esse paciente, comumente, ele tem que ser feito esse tratamento, tem que liberar esse ligamento, tem que liberar esse osso, muitas vezes tem que retirar esse disco. E aí ele vai ficar bem, mas tem que fazer um trabalho de reabilitação. Sim. Porque ele se acostuma a andar 100 metros e ter que sentar. 100 metros e ter que sentar. Sim. E fazer uma postura para ele conseguir se ajustar. Sim. Ele pode dirigir, eu dirijo 8 horas, mas se eu ficar 10 minutos em pé, eu sinto ele não dor. Consegue. Esse é uma característica. E eu acho que isso que é muito importante para a fisioterapia também, sabe? Porque o fisioterapeuta, ele é um profissional também de primeiro atendimento. Sim, né? Então, assim, nós temos a capacidade de examinar e de selecionar e falar assim, olha, não existe fisioterapia para o que você está sentindo. Você é cirúrgico. E eu encaminho muitos meus pacientes para cirurgia, principalmente de estenose, porque eu sei que não vai ter resultado. É isso aí mesmo. Não tem resultado. Eu acho que é uma doença multidisciplinar. Ela é. Porque eu entendo a angústia do paciente de não querer operar. Porque tem medo, né? Que uma coisa que eu posso falar para o paciente, para você que está aí observando, não fiquem tão assustados.
Cirurgia é cirurgia, sempre como falo. Mas uma cirurgia de 1 centímetro é uma coisa muito pouco agressiva. E já tem, né? E o histórico é muito bom, né? Sim, Assim, sim. hoje em dia os números são bons. São positivos. São né? positivos, exatamente. Inclusive, não estava na Agência Nacional, no hall da Agência Nacional de Saúde. Todo mundo, muitos cirurgiões de coluna, nós estamos fazendo atualmente plenamente aceito pela Agência Nacional de Saúde que façamos no mundo inteiro. Inclusive, Estados Unidos, Europa, vai nos congressos, o que mais se fala é sobre cirurgia endoscópica. As outras técnicas, artrodeses, etc., são valorosas, têm seu valor. Às vezes, você opera uma estenose dessa, que degenera, e, assim, casos muito específicos, você tem que artrodesar, sim. Não tem jeito. E qual seria, tipo, né, esse caso, né? Seria o fracasso do tratamento da fisioterapia? Fracasso de tudo. De tudo, né? E aí... Fracasso de tudo, evolução. Eu estou com um paciente, ele está tentando nesse momento... E assim, doutor, e é uma doença, né? As doenças de coluna, né? Ela atinge muita população que é o adulto, né? Que é o adulto, na verdade, que está em atividade física. Você pega ali 30, 40, 50 anos, você está em fase muito produtiva. E aí, a gente escuta muito falar em estabilidade, né? E aí tem que artrodesar. Então, como é que seria esse parâmetro, né? Explicar às pessoas um pouquinho sobre a instabilidade. Instabilidade. O que é instabilidade? Tentando explicar para o público, é quando a coluna, um nível, uma vértebra, ela está se movimentando. Existem, hoje em dia, testes. Mesmo com a ressonância, existem testes que nós podemos fazer, vendo a carga e se mexe essa vértebra. Na tomografia também, e principalmente, acredite se quiser, no estudo radiológico, né, que a gente faz uma posição em hiperflexão e hiperextensão e mostra que essa coluna desliza. Existem duas condições, uma condição que eu falo, olha, isso aí é para se fixar, artrodesar. Quando nós temos a espondilólise. O que vem a ser a espondilólise nesse caso? Quando a parte de trás da coluna, a gente chama da articulação par articulares, ela pode ser congênita, pode ter alguma causa, pode ser adquirida, pode ser até por trauma, mas ela está solta. Então ela fica se mexendo. No que ela fica se mexendo, a vértebra vai para frente, né? A coluna 1 e 2 elas vão para frente, e a coluna 3, que eu vou chamar aquela parte da apófise espinhosa, ou seja, onde o leigo toca. Sim. Mas parece que está solta aqui. E que coisa estranha. E realmente solta. E aí... Não tem jeito. Eu acho que aí é um caso que tem que fixar. Assim, posso tentar descomprimir e ver o que acontece? Pode. Vale a pena? Eu não faço isso. Eu já vi colegas fazendo, mas eu não faço. Porque eu acho o seguinte, eu não vou conseguir fixar. Então aí, nesse caso, eu tenho que fixar com o famoso parafuso. E hoje em dia você tem técnicas e rapidez. E evolui também, uma cirurgia também que evolui. Eu conheço atletas que voltaram, têm coluna fixada, e também estão totalmente assintomáticos. Exatamente, e voltam. Olha só, uma cirurgia de coluna já foi feito até em um nível, eu já vi gente fazendo em 6 horas. Eu pessoalmente levo 1h30. Olha. Sabe, 1h30 a gente faz, afasta, ou faço por uma técnica também minimamente invasiva que a gente fala, que a gente coloca, é um espaço bem pequeno. Às vezes tem que abrir, às vezes... a espondilólise, Jaime, prefiro abrir. Eu acho que é muito melhor. Você abre, você expõe, mais seguro. Você vê aquele osso solto e você fixa aquele osso. Libera, faz
uma laminectomia, libera o canal ali. Libera o canal, libera as raízes. Forames E a gente vê os forames, fica tudo bem limpinho e pronto, acabou a cirurgia. E a gente faz isso com rapidez e com bons resultados. Tem excelentes resultados, né? Quando, né, tudo fracassa, né? Tem uma alternativa que é justamente... E no final volta para você. Volta para mim. Volta para você. Sempre volta para você. Volta porque você fazendo, assim, você mexendo com esse porte, né, que você realmente afasta mais a musculatura, tem que voltar para fisioterapeuta. Fisioterapia. Em quanto tempo um paciente desse volta a trabalhar, a trabalhar, a se movimentar, ir para a faculdade, ir para o seu andar de carro? Em média, 2 a 3 semanas, eu acho que é um tempo bom. É um tempo bom. Para a recuperação, demora um pouco mais.